conceder a palavra para a líder do meu partido, que nos termos que foram delineados pela mesa ontem e hoje, quer fazer a inscrição do candidato do meu partido. Senhor presidente, quero informar um questionamento. ao senador Esperidião a mim que acho razoável um tempo de 5 minutos para cada orador inscrito, mas seria delongar muito tempo para o processamento dessa reunião até o seu final, e menos talvez fosse insuficiente. Só um questionamento, senhor presidente. Um questionamento rápido, senhor presidente. Senhor presidente. Senador Rindulfo. Questionamento rápido. A eleição será em 2 turnos. Terá que ter maioria absoluta, 41 votos, isso foi pacificado Desde que ontem. não haja maioria absoluta no primeiro turno. Então, eleição em 2 turnos. Desde que não haja maioria absoluta. Senhor presidente, senhor presidente, Com a palavra a senadora meu conterrâneo, Daniela, senador José minha Maranhão. conterrânea ilustre. Muito obrigado, senador. É com muita honra que, como líder do Partido Progressista, na manhã de hoje, uma manhã histórica, seja por bons motivos ou não, mas trago um alento e uma esperança quando apresento nesse momento, pelo Progressistas, o nome do nosso senador Esperidião Amin para a presidência dessa casa. Muito me honra, senador Esperidião, poder ser a voz desse momento, porque Vossa Excelência tem uma história nesse país, uma história como vice-governador, ex-governador de Santa Catarina, senador, deputado federal, uma história de vida limpa, honrada e que certamente trará a essa casa um novo momento que o povo brasileiro tanto gostaria de assistir. Nesse momento agradeço a oportunidade e, mais uma vez, senhor presidente, agradeço a oportunidade ao meu partido, que me dá de ser a porta-voz do nome de Esperidião Amin para a presidência do Senado Federal. Obrigado. Senhor Presidente, questão de ordem, por O favor. senador Esperidião Amin Senhor presidente, está inscrito também como candidato a presidente desta casa. senhor presidente, é só um esclarecimento, por gentileza. Senhor presidente, questão de ordem, um minuto. Eu só quero deixar claro, por gentileza, eu quero deixar claro que ontem eu saí daqui decepcionado com essa casa, foi meu primeiro dia. Eu acho que todos os senadores que compõem deveriam publicamente pedir perdão à população brasileira pelo desrespeito que foi feito ontem aqui. Eu saí envergonhado, porque isso não é a representação da população. A população deu um recado claro, ela está farta com os mesmos resultados. E no que pesa essa decisão judicial, que para mim afronta a autonomia dos poderes, a regra é clara ao estabelecer no artigo 295 que a votação secreta realizar-se-á pelo sistema eletrônico, salvo nas eleições. E o 296 é claro, a votação por meio de cédulas far-se-á nas eleições. Então eu apelo, por gentileza, que cumpra-se o regimento interno, que não vamos rasgar a Constituição e que vamos respeitar a soberania da população, porque todo o poder emana pelo povo e é representado pelos seus representantes. E enquanto que Deus me der vida e saúde, eu estarei aqui 8 anos lutando para cumprir a Constituição Federal, para respeitar a população que clama e tem sede de justiça, uma sociedade mais justa, fraterna, igualitária, para reduzir esse abismo existente entre os milhões de pobres e a concentração de riqueza na mão de poucos. O privilégio na nossa mão. Passou da hora desse Senado fazer uma faxina moral. Passou da hora desse Senado fazer uma faxina moral. Então, por gentileza, eu apelo aos colegas que optaram pelo voto aberto, declarem publicamente e que essa votação seja feita pelo voto de cédula, porque eu quero deixar claro, não só para a população capixaba, mas para a população brasileira, que eu respeito o povo brasileiro e eu estou aqui para representá-los. Muito obrigado. Presidente, questão de ordem. A palavra ao senador Randolph Rodrigues, previamente inscrito. Agradeço, presidente.
Secundando meu colega de partido, o senador Fabiano Contarato, o fundamento no mesmo dispositivo regimental que foi apresentado pelo senador Fabiano Contarato. Arguo para a questão de ordem, primeiro o artigo 403 das questões de ordem, combinado com o artigo 295 e 296. Antes de suscitar a questão de ordem, eu não posso deixar a excelência de protestar aqui pela decisão do Supremo Tribunal Federal. Na verdade, a decisão não é do colegiado do Supremo Tribunal Federal. É do seu presidente, o ministro Dias Toffoli. Uma medida a partir de um mandado de segurança que foi dada entrada por volta de 1h da manhã, que teve a decisão às 3h45, num prazo recorde de concessão de mandado de segurança no Supremo. Advirto o precedente que se criou. Aqueles que outrora argumentavam que as questões da casa não podem ser resolvidas no Supremo, escancararam a porta para nós todos irmos ao Supremo quando entendermos, por nossa interpretação, que a Constituição e o regimento está sendo descumprido. Aqueles que outrora acusavam isso, agora abre o precedente para todos. Por outro lado, eu não posso deixar aqui de protestar contra o casuísmo da decisão. Veja, eu dizia para a nobre juíza, representante do Mato Grosso aqui, bons tempos aqueles que os magistrados decidiam pelos autos. Sua Excelência, o ministro, argui uma entrevista ao senador Davi Alcolumbre à Globo News. Entrevista à Globo News ou a qualquer órgão. Eu temo, com todo respeito, que daqui a pouco entrevistas, ou seja, matérias publicadas na Capricho, seja fonte de jurisprudência judicial. Eu não espero que não cheguemos a algum momento a tanto. De tão lamentável que é essa decisão. Mas, apesar de esdrúxula, apesar de absurda, eu sou o primeiro a dizer que decisão judicial se cumpre. Se cumpre. Sou o primeiro a dizer isso. Que decisão judicial tem que ser cumprida. Portanto, nós não podemos passar, como já foi dito pelo colega Fabiano, pelo vexame do Senado, segunda-feira, no início do ano legislativo, ficar sem escolher seu presidente do Congresso Nacional para iniciar o ano legislativo. Não podemos passar por isso. Temos que ter uma resolução hoje. Sou o primeiro a concordar com isso. Portanto, feito o protesto, presidente, e obrigado pela condescendência de sempre que Vossa Excelência tem para comigo, para fazer esse protesto, eu quero arguir em questão de ordem o artigo 403 do Regimento Interno, já citado, já os supracitados, dispositivos 295 e 296 do Regimento, que diz ipsiliter o seguinte: 295, a votação secreta realizar-se-á pelo sistema eletrônico, salvo nas eleições. 296, a votações por meio de cédulas far-se-á nas eleições. Neste momento e na tradição, nenhuma eleição para presidente do Congresso Nacional deste Senado, até o dia de hoje, ocorreu sem que tenha sido por cédulas. Vamos instituir a urna eletrônica hoje? Me parece que este é o casuísmo que está sendo colocado em tela aqui. Aliás, aqueles que foram ao Supremo compram a decisão do próprio Supremo, do ministro Dias Toffoli, que diz aqui, com efeito, o artigo 402 do Regimento, lido agora pelo senador Fernando Bezerra, com efeito, o artigo 402 do Regimento daquela Casa dispõe que a legitimidade das deliberações está intrinsecamente ligada à rigorosa observância do seu regramento, tendo como escopo, conforme dicção do seu inciso 3, a impossibilidade de prevalência sobre norma regimental de acordo de liderança ou decisão do plenário. Ou seja, é o próprio 412, que assim proclama. Não pode, a não ser que tivesse acordo aqui de unanimidade, e não tem. Aliás, tem o inverso desde ontem, 52 pela votação aberta, a não ser que tivesse acordo aqui estabelecido, estipulado. Então, não tendo acordo estabelecido e estipulado, não há de se falar na mudança de regimento. Apelo
para os que foram ao Supremo, que cumpram o dispositivo da própria decisão judicial que lhes favorece. Essa é a questão de ordem que submeto, senhor presidente. Senhor presidente, apenas para fazer voto, com licença. A presidência está com a palavra. Em princípio, não há uma resistência sistemática aqui ao voto em cédula. Eu estou agora ouvindo aqui o candidato do PMDB anuindo, o candidato Paulo de Mello anuindo e o líder do PMDB também anuindo. E aqui está o secretário da mesa também anuindo. De maneira que isso é uma questão... Agradeço a Vossas Excelências, simultaneamente. Obrigado. Agora, nós temos aqui apenas um caso excepcional. A senadora Mara está com dificuldades de votar pelo sistema de cédula ou qualquer outro. Ela votará com os olhos. E a urna eletrônica, isso é possível fazer. Presidente, se Vossa Excelência me permite, para a senadora Mara Gabrilli, pela circunstância excepcional, eu sugiro, mas assim, o plenário concorda na abertura da exceção. É uma consulta que eu devolvo ao plenário. Se o plenário concorda da senadora Mara votar pelo processo eletrônico, que é a única forma... Quero o sigilo do voto dela. Só ela votar na urna, quero o sigilo do voto dela. Senhor presidente, agora, senhor presidente, há um problema fundamental aí. É que esse processo vai ser o único voto eletrônico. Então, quebra o sigilo da eleitora. Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente, por favor, eu gostaria que a senadora fosse consultada a respeito, porque se ela for declarar o voto, não há o que se discutir aqui. Se ela é a favor de declarar o seu próprio voto, ela pode perfeitamente votar na urna, que não vai ter quebra do sigilo. Senhor presidente, eu peço a palavra pela ordem. Eu tenho a obrigação moral de fazer essa ressalva. Todavia, se o plenário concorda, já porque a senadora acabou de alegar que ela tem interesse de declarar o voto, e outros vão declarar o voto, não há por que temer isso. Então, questão resolvida. Senhor presidente. Com a palavra a senadora Selma Arruda. Senhor presidente, o requerimento, a questão de ordem, era exatamente no sentido de que se fosse votado por cédula, Vossa Excelência já anuiu, já foi resolvida a questão, então eu só agradeço a oportunidade. Obrigada. Senhor presidente, eu peço a palavra pela ordem, senador Roberto Rocha. Pediria a Vossa Excelência para aguardar a palavra do senador Cajuru, que já foi anunciada. Logo em seguida, eu concedo a palavra a Vossa Excelência, pela ordem. Senhor presidente, senhoras e senhores, eu peço atenção porque eu pedi a presença aqui do meu médico, Dr. Paulo Reis, que está aqui. Se não tiver cédula, eu vou sofrer um infarto. Eu estou falando sério. Com 58 anos de idade, eu vou sofrer um infarto, se não tiver cédula. Senhor presidente, ok, está resolvido. Senhor presidente, peço por fineza a Vossa Excelência. Tranquilizar a Vossa Excelência que realmente seria um caso muito grave se Vossa Excelência tivesse um infarto aqui. Não vai ter cédula. Então Vossa Excelência já recebeu o antídoto necessário para não ter esse infarto. Depois de tanto que eu chorei à noite, entendeu? Só para um pouquinho. Ô presidente, por favor, o senador Renan Calheiros concordou comigo ontem, quando eu falei, presidente, que não se cometa injustiça hoje dos jornalistas. Liberdade de imprensa é o pilar da democracia. Que os jornalistas fiquem no cafezinho.
que não se cometa o erro de ontem. Concordam, senhores? Concordam, senhoras? Por favor. Presidente, eu gosto de falar de improviso, igual eu fiz ontem. Mas, presidente Collor, aí hoje cedo não aguentei. De próprio cunho, está aqui, com letra grande garrafal, para a minha visão. Ela quer falar, né? Eu resolvi escrever poucas palavras aqui, que saíram do meu coração e da minha alma. Eu vou começar. Se preparem. É Jorge Cajuru. Meu coração clama rebeldia contra essa decisão pelo voto secreto, que abafa o grito brasileiro por transparência desse Senado. Todavia, eu jamais ajudarei a estacionar um jipe com um cabo na porta do Supremo Tribunal Federal. Não, me incluam fora dessa. Eu nasci sem cabresto, com amor ao meu país, sempre preferindo as lágrimas da derrota do que a vergonha de não ter lutado pelo justo. Minha amada Cajuru, meu eterno Goiás, meu Brasil com amor incondicional, eu não vou jogar no lixo minha história, porque meu único patrimônio é o meu CPF, nada mais. Aprendi que para discordar bravamente das decisões de quaisquer poderes ou juízes, eu não preciso desqualificá-los. Eu fui eleito para dar orgulho e andar pelas ruas de cabeça erguida. Deus me tirou muito da minha visão, mas bondoso como é, me deu 6 ouvidos para ser um bom ouvinte das vozes de uma nação. Sendo assim, como eu não fui convidado para essa festa de madrugada, nada vai me convencer, pois eu não sou obrigado a votar, embora tenha a obrigação de respeitar cada candidato aqui, e assim agirei. Concluo. Milhões de brasileiros, estando aqui hoje, anulariam o voto, como eu pretendo, ou nem compareceriam para votar. Cajuru foi programado para dizer sim. Para concluir, presidente, eu me dirijo à grande pátria desimportante de seres sem faces, de meninos que dormem nas ruas e que nos olhos não têm o amanhã. Brasil, seu filho Jorge Cajuru, um simples ser humano, diz: Brasil, eu jamais vou te trair. E fecho cantando: depende de nós, que esse mundo ainda tem jeito, apesar do que o homem tem feito, que a justiça sobreviver. No meu facebook.com/Cajuru. Quem quiser, entre aí agora, facebook.com/Cajuru Goiás. Eu inauguro uma nova forma de votar. É uma enquete em tempo real que está lá. Para o Cajuru votar anulando o seu voto, ou para o Cajuru votar em quem lhe prometeu, porque foi o primeiro a lhe procurar e aceitar em documento as condições dele ser presidente, que é o senador Regufe, ou que escolha um outro candidato. Eu vou deixar o Brasil inteiro decidir o meu voto. A enquete já está no ar, inclusive, no facebook.com/Cajuru Goiás. Brasil, eu jamais vou te trair. Esse é o Cajuru.